Boa noite, alunos. Como vão? Na medida do possível, estamos passando uma fase bem difícil, bem delicada, que eu nunca vi, né? Quando eu falo de inflação para vocês, eu vivi e meus pais viveram momentos até piores do que eu vivi, mas esse de coronavírus realmente é novidade, é inédito, acho que até no mundo. Depois nós vamos aproveitar essa situação para fazer uma relação com os objetivos de política macroeconômica, principalmente os primeiros, né? Que é o alto nível de emprego e estabilidade de preços. Eu vou fazer um vídeo bem breve porque eu ainda estou buscando novas tecnologias, estou pensando em fazer um grupo pelo Google Class ou Facebook, alguma coisa mais interativa. Mas até isso acontecer, vocês podem me mandar mensagem, podem me mandar e-mail, que eu vou respondendo, vou ajudando na medida do possível. Na aula anterior, nós fizemos uma retrospectiva sobre o alto, o alto nível de preços, que nós focamos bastante no desemprego, mercado de trabalho, e depois, acho que era umas 8h20, 8h15, nós começamos a falar sobre a inflação, né? E eu coloquei o conceito de inflação, né? Dei destaque que é diagnosticar a inflação como quando os índices de preço aumentam. E por isso que eu pedi para vocês fazerem um trabalho sobre os índices de preço. Eu coloquei no portal do Unify um material referente à inflação, segundo 3 autores, para vocês lerem e perceberem as diferenças e as concordâncias entre eles. E também passei um exercício maior. Eu quero que vocês acoplem esse que eu pedi na aula anterior, que era para ser entregue hoje, e façam aos poucos os demais. Se tiver alguma dúvida, eu vou ajudando. Então, continuando, quando eu falei sobre os conceitos de inflação, dei destaque nos índices de preço, nós fizemos uma simulação de uma cesta de itens onde poderia ser detectada a inflação e vocês fizeram algumas contribuições para que nós pudéssemos montar uma tabela. Depois disso, eu passei a falar sobre as fontes de inflação, da onde que deriva a inflação. E eu dei destaque para 3. O tipo de estrutura de mercado, falei para vocês que o mercado oligopolista, monopolística e até o duopolística, eles acabam contribuindo para que a inflação permaneça e até aumente. Antigamente a gente tinha muitas empresas com monopólio e grandes grupos de grande empresa caracterizando por um oligopólio, e isso contribuiu para que a economia sempre tivesse como vilão a inflação. Depois eu também mostrei para vocês o grau de abertura da economia para o comércio exterior. E eu dei ênfase nas exportações e também nas importações. Inclusive hoje vocês sabem que baixou até a alíquota para os produtos importados, ou seja, os produtos da área da saúde. O governo está dentro do pacote que ele anunciou. Um desses é tirar o imposto sobre os produtos importados da área da saúde, para que nós possamos ter um combate mais eficiente e eficaz nessa pandemia. E o terceiro, a estrutura das organizações trabalhistas. Os sindicatos, eles tinham muita força na época da inflação. E principalmente o sindicato dos bancários, o sindicato dos metalúrgicos. Então, quando aumentava o salário dos sindicalistas ou dos bancários, e também aumentava o salário de outra parte da população, era inevitável que esse aumento ia passar para o preço do produto.
Então, quem ia pagar esse preço? Nós, os consumidores. E isso contribuía também para a inflação, como contribui. E ficou assim consensuado que depois eu passaria, né, que seria hoje, os tipos de inflação. Então são vários tipos de inflação no mundo, mas aqui no Brasil nós elegemos 3 tipos de inflação, que é a inflação de demanda, inflação de custo e inflação inercial. A inflação de demanda, o nome já está dizendo, eu tenho mais pessoas querendo comprar do que produto sendo oferecido. Ou seja, lembra da curva da demanda? Eu tenho mais pessoas querendo comprar e tenho poucos produtos. É o que está acontecendo hoje, pessoal. Vocês já foram no mercado? Já foram na farmácia? Eu fui agora na farmácia e um remédio que eu comprava de uso, o preço está assim muito mais alto. A farmacêutica me diz que eles estão aumentando o preço numa velocidade constante. Então vocês imaginem o que vai vir para a gente daqui a um tempo, índices de inflação. Então está tendo muita gente correndo no mercado e se não tiver o produto para atender todo mundo, o que vai acontecer com os produtos que tem? Eles vão aumentar o preço. Então isso é uma inflação de demanda. Outra inflação é a inflação de custo, é o custo da matéria-prima. Está aumentando o custo da matéria-prima, então eles vão aumentar o preço. Isso detecta a inflação. O que é o custo da matéria-prima? É quanto eu vou gastar para utilizar um componente para realizar um produto final. Exemplo, eu vou precisar de componentes do álcool, né, para fazer o álcool gel. Então esses componentes aumentam o preço devido à fraca disponibilidade desse produto para atender a demanda que está crescendo, e a tendência do álcool gel é aumentar. Então o custo da produção, quando eu falo em custo, envolve salários dos trabalhadores, preço da matéria-prima, o aluguel, reflete a tecnologia, o lucro, tudo isso entra no custo da produção. Então isso vai elevar o custo. Então a gente está vendo que outro fator que pode possibilitar a inflação no período pós essa pandemia do coronavírus, que vai ser uma inflação de demanda e uma inflação de custo também, porque muitas empresas vão parar de funcionar, então vai ter pouca matéria-prima no mercado, e a matéria-prima que tiver, eles vão elevar o preço. Tá? O governo tem que agir rápido. É a inflação inercial. Naquela época era um processo bem automático, né? Era até uma realimentação dos preços. Os preços aumentavam e já era automaticamente diagnosticado a inflação. Às vezes o índice de inflação nem saía, mas todo mundo já estava aumentando por conta muito mais. Então isso detectava uma inflação por inércia. Nem saiu o indexador, mas está tendo esse aumento de preço. É um processo automático de realimentação de preço, ou seja, a inflação corrente, a inflação de hoje, decorre da inflação passada. Então vocês vão ver lá a inflação que vai ter sobre o coronavírus, vai ter um pouco de inércia também, que vai se refletir ao que nós estamos passando hoje, vai se perpetuar uma inércia daqui para frente, e fora a memória inflacionária que o brasileiro já possui. Então, esse tópico é o que eu pretendia falar com vocês, e depois eu ia falar sobre a corrente estruturalista, que é uma corrente que estudou muito a inflação nos países da América Latina. Essa corrente começa na CEPAL, da Comissão de América Latina e Caribe, que tem a sua sede em Santiago do Chile,
e foi liderada por Raul Prebisch. Ele foi presidente do Banco Central da Argentina e ele falava sobre a relação de troca entre os países periféricos e os países centrais. Então ele falava que essa troca não era muito bem feita. Por quê? Porque nós exportávamos produtos primários, agropecuário e nós importávamos matéria-prima e bens manufaturados. Hoje nós importamos muito bens manufaturados, principalmente na área da saúde. Então vocês imaginem como a gente precisa ainda dessa importação. Então, quando faz o balanço, vocês estão tendo contabilidade, vocês vão ver que a conta não fecha. Então, sempre os países da América Latina ficavam devedores. Então, esse déficit causava um problema de estrutura na América Latina, inviabilizando transporte, educação, saúde e tudo que depende de uma política de longo prazo, uma política de desenvolvimento econômico. Então, essa corrente estruturalista, ela vem buscar algumas alternativas, né? Fazer com que a estrutura agrícola fosse modificada, a estrutura do comércio exterior também fosse modificada e a estrutura oligopolística do mercado também fosse mudada. Então é muito importante vocês lerem, inclusive eu coloquei também isso no portal da Fundasp. Então leiam, se cuidem, vou estar aqui esperando o material de vocês, aquele material que eu pedi. Se vocês já fizeram aquelas 3 questões, me manda primeiro e depois vocês me mandam os demais, tá? Eu sempre vou estar postando alguma coisa para vocês, tá? Um beijão, fique com Deus, se cuidem, vamos ter fé e vamos orar, que é o que nos resta agora, tá bom? Um beijo, saudade, tá? Um beijo do coração de vocês.